A filosofia zero acidentes é uma filosofia que eu acredito plenamente, né? A filosofia do zero acidentes é você compreender de alma que as pessoas não precisam se machucar trabalhando. Isso eu não tenho como trazer qualquer tipo de algum tipo de relevância de discordância da filosofia zero acidentes. A filosofia zero acidentes humaniza, tira o conceito de mão para obra, de dar o sangue pela empresa. Ela fala, não, ninguém precisa fazer isso. A filosofia ela é fundamental. Mas, com o passar do tempo, por nós tentarmos fazer algo que, na minha opinião, foi, não só na minha, né, mas estou trazendo aqui na voz de inúmeras pessoas que desenvolveram várias teorias muito mais profundas do que isso que eu estou trazendo aqui, é que a gente pecou na hora que a gente transformou zero acidentes em meta. Porque filosofia não pode virar meta. Filosofia é a forma que você tem de compreender, de entender e significar o mundo. Então, primeiro, zero é um número que matematicamente não existe. Não existe zero. Você não tem nenhuma a equação que consiga chegar no zero absoluto. Do outro lado, você tem o ser humano, que também não tem zero e não tem 100. Tem 0% e nem 100. Então, a filosofia zero acidentes é fantástica. Quando nós trocamos por talvez mais pelo nosso lado emocional, do cuidado com a vida, trouxemos o zero acidentes e trocamos ele de filosofia para a meta, a gente começou a criar um monstrinho que a gente está tendo que lidar agora. Então, nossos clientes, a gente identifica nos padrões mais reativos e calculador que o número de ocorrências se torna mais importante que a vida. Então, você vê que teve um acidente, você vê aquela briga cara de saúde na classificação da ocorrência, se foi com ou se foi sem afastamento. Aí você olha e fala, nossa, mas ninguém está preocupado com o que aconteceu, com as pessoas que se envolveram, com a questão ambiental, com a máquina que quebrou e que agora está todo parado. Não, você está preocupado com a classificação, porque conforme a classificação for, você pode ser demitido, receio de ser demitido, você pode ser exposto, porque você tem que contar para o outro. Então, você não está muito preocupado com o fenômeno do acidente em si. Você está mais preocupado com as consequências dele. A gente escuta muito de pessoas, quando se acidentam, que dizem assim, a pior coisa foi eu ter zerado aquela placa lá na frente. Né? Porque aí você vê que a pessoa ela está desconsiderando até a lesão que ela teve. Porque a pior situação não foi nem a lesão, foi ela ter zerado aquela placa e todo mundo olhar para ele como o cara que zerou a placa, ou a equipe que zerou a placa. Né? Nós tivemos situações, isso eu mesmo vivenciei, de uma pessoa chegar num almoço, num evento que eu estava participando, e perguntar sobre a comemoração de tantos anos sem acidente, ele falou 1 ano sem acidente. Eu falei que a psicologia ela não se apoia em número de acidentes para comemorar se a cultura está evoluindo ou não. É um dado que se olha. Mas tem outros que são muito tão importantes quanto, né? E que para nós, assim, tem outras coisas que podem ser comemoradas ao invés do tempo sem acidente ou de tudo que você fez para não ter acidente. Porque se você está fazendo coisa para não ter acidente, é diferente de você estar fazendo coisa para ter vida. Isso a gente precisa, esse é um desafio. Eu não posso fazer a segurança para não ter acidente. Eu tenho que fazer segurança porque eu sou cidadão. É isso que tem que mudar. A cidadania que me faz fazer segurança. Eu sou um ser humano. Então eu tenho que fazer segurança porque eu sou um ser humano, não para evitar acidentes. Mas isso não é tão simples assim. E ele me trouxe assim, porque, Edilon, que alívio de escutar isso de você, porque para mim, todo ano, quando eles comemoram o ano sem acidente, eles estão festejando o pior dia da minha vida, porque foi o dia que eu me acidentei. Quando você escuta isso, você tem que ser empático, porque ele está te trazendo algo que é de muito coração, que é um sentimento muito forte. Para alguns, comemoração do 1 ano sem acidente é um viés de, olha que legal, estamos há tanto tempo. Mas para aqueles que viveram, os amigos, os colegas que viveram aquele acidente, ninguém comemora. É interessante porque uma analogia que me fez na cabeça na hora, que eu não tinha pensado, você não faz festa de 1 ano de enterro do teu parente. Você não faz festa de 1 ano do acidente. Por que a gente faz isso? O que nos leva a fazer? O modelo mental. O modelo mental. Né? Então, acho que isso é importante a gente levar em consideração.
A outra coisa, como eu tenho zero acidentes como único objetivo quando eu estou com esse modelo mental, se eu tenho uma ocorrência, tudo que eu estou fazendo normalmente está errado. Um sentimento de fracasso profundo, de alma também. Então você vai perdendo a mobilidade. Isso a gente tem percebido muito nos clientes da comportamento. E a outra situação é o aumento de infantilização dos adultos, né? Porque daí não tem o que fazer, eu começo a criar um monte de outras barreiras, porque se o adulto não pode, então eu vou colocando um monte de engenharia, um monte de procedimento, treinamento, porque eu não confio mais no adulto, né? Então eu desconfio do adulto, aí hoje eu estou com uma preocupação, nosso comportamento temos uma preocupação enorme com a ideia de ter novas pesquisas que estão indo para um caminho bastante cauteloso, que é perfil acidentário, né? Porque a maior parte das ocorrências elas estão ligadas a fatores psicossociais e não só a perfil psicológico. E aí isso é uma nova maneira de trazer, porque eu lembro quando eu iniciei que todos os acidentes, a causa era falta de atenção. Daí não pode mais usar falta de atenção, foi ato inseguro. Daí não pode usar mais ato seguro, começaram a usar erroneamente percepção de risco. Daí agora é por perfil. Quer dizer, a gente continua colocando no outro 100% da responsabilidade, né? Aí tem os dilemas. Antes era só culpa de quem se machucava. Agora a culpa é só do líder. Aí, poxa, a gente tem que parar um pouco de colocar essas coisas para lá e para cá, que só o líder que tem que fazer segurança, que a culpa é só de quem se machuca, porque a gente está continuando jogando a culpa em alguém, né? Seja líder, seja liderado, seja sempre a gente tem que fazer alguma coisa, não é ou isso ou aquilo, é e isso. Isso é visão sistêmica. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.